Nenhum dos meus vídeos, ou das coisas que eu escrevo, ou das coisas que eu falo ou que eu comento, tem a intenção de denegrir, magoar, machucar, ofender a honra de qualquer pessoa. Eu apenas encontro pontos críticos dentro das escrituras sagradas e procuro trazer à baila. Procuro comentar, procuro falar, apresentar os devidos problemas e também as respectivas soluções encontradas no próprio texto sagrado. Assuntos que não são muito comuns, eu procuro trazer isso à tona para que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir, de entender, de conhecer um pouco mais a respeito de outros assuntos. E é um assunto que durante esses dias tem me consumido, tem falado muito ao meu coração, tem me incomodado sobre saber uma diferença entre um pastor e um mercenário. Jesus, ele abrange essa ideia, esse assunto, ele fala isso lá em João capítulo 10, do versículo 11 ao 13. Ele dá uma referência entre a diferença entre um pastor e um mercenário. O mercenário, dentro da cultura judaica, é aquela pessoa que trabalha ao lado do pastor, ou melhor, ele trabalha para o pastor, mas a sua visão é apenas lucrativa. Ele apenas trabalha pelo salário, não trabalha pelo trabalho, não trabalha pela função, não trabalha pela importância do que ele faz, mas trabalha apenas para receber, visando o seu lucro pessoal. Logo, Jesus vai dizer que o mercenário não se importa com as ovelhas, o pastor vai atrás, o pastor, ele, se necessário, dá a sua vida pelas ovelhas, o mercenário não. E daí então eu encontrei em Ezequiel capítulo 34, do verso 15 ao verso 16, o próprio Deus falando que ele mesmo seria o pastor das ovelhas, seria o pastor de Israel, seria o pastor para Judá. E ele fala sobre 5 coisas que ele como pastor faria por suas ovelhas. E essas 5 coisas, essas 5 ações definem a vida de um pastor e separam, nos dão um norte para entender o que é o trabalho de um pastor e o que é o trabalho de um mercenário. Qualquer pessoa que não faz essas 5 coisas em conjunto, não separadamente, de modo isolado, mas conjuntamente, concomitantemente, se um líder, se um ministro não realiza isso de maneira conjunta, ele não é um pastor, ele é apenas um mercenário, ele trabalha apenas pelo dinheiro, trabalha apenas por aquilo que vai dar a ele lucro. E em Ezequiel 34, verso 15 e 16, Deus disse assim para Ezequiel, através de Ezequiel: eu mesmo serei o pastor das minhas ovelhas. Eu irei atrás das perdidas, eu reunirei as desviadas, eu curarei as feridas, fortalecerei as fracas e cuidarei das fortes. Deus aqui está dizendo que o pastor ele tem uma preocupação intensa, imensa, incomensurável por quem está perdido. Estar perdido significa estar sem direção. E um pastor de verdade, ele dá direção, ele dá destino às suas ovelhas, ele conduz as suas ovelhas, ele leva as suas ovelhas a caminhos, a pastos verdejantes, a águas tranquilas, dá a elas a oportunidade, o privilégio de se sentirem seguras. Outra coisa que o pastor faz é reunir as desviadas, ou seja, qualquer ovelha que está afastada do grupo, desviar significa estar longe da via, estar sem uma via. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Um líder, um ministro, um pastor que vê alguém do seu rebanho que está fora do caminho, está desviado, ele deve ir atrás, ele deve reunir as que estão desviadas. Terceira coisa que um pastor faz, Deus estava dizendo: eu curarei as feridas. Sabe, é muito fácil dizer que a ovelha, ela produz a lã, ela produz o leite, e é muito bom desfrutar do que a ovelha pode produzir. Só que as ovelhas se machucam, as ovelhas se ferem. E aqui então Deus está dizendo que ele iria curar as feridas. Um pastor de verdade, ele cura as ovelhas. Um mercenário não se importa. A ferida vai ficar aberta, vai dar bicho, vai granguenar, vai ter que haver uma amputação e essa ovelha vai morrer.
porque ele é apenas um mercenário, ele não quer ter trabalho, ele só se preocupa com o seu ganho, o seu lucro, o seu salário, mas o pastor de verdade não, ele cura as feridas, sabe? A quarta ação de um pastor de verdade é fortalecer as fracas, procurar o nutriente necessário, procurar as debilidades dessa ovelha, procurar o que ela precisa, que tipo de vitamina ela precisa, que tipo de remédio, que tipo de substrato natural ou alguma ação medicamentosa essa ovelha precisa para que ela de fraca se torne forte. Esta é a ação de um pastor. O mercenário deixa a ovelha morrer de fome. Se está fraca, problema é seu. O mercenário não está nem aí com a situação. Enquanto o provérbio está dizendo que o pastor precisa procurar conhecer o estado das suas ovelhas. A última coisa que Deus faz como pastor e que todo pastor de verdade deve fazer é cuidar das fortes. Sabe, aquela pessoa que já é forte, aquela pessoa que já está no caminho, aquela pessoa que já tem o seu destino, aquela pessoa que já está reunida, aquela pessoa que foi encontrada, ela precisa agora ser ainda mais orientada, ela precisa ser ainda mais amada, porque ela é forte, então ela precisa continuar se mantendo forte. Logo, eu vou promover coisas que ofereçam a ela proteção, para que ela não se perca, não se desvie, não se fire, não fique fraca. Então, essas 5 ações definem um pastor e um mercenário, e eu quero te dizer com muita tranquilidade, sem querer ofender a ninguém. Se você está sendo guiado por alguém que não manifesta essas 5 ações, você não está sendo guiado por um pastor, você está sendo guiado apenas por um mercenário. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que Ele te abençoe, que Ele te guarde. Um forte abraço, um beijo em seu coração.